Olá, pessoal. Então, nosso grupo vai apresentar sobre a indústria automobilística, sendo composto por Ana Letícia, Bárbara, que sou eu, Eduardo, Luciano e Matheus. Nós dividimos nosso trabalho em caracterização, o fluxograma de produção, a área de atuação e os aspectos ambientais, assim como os sistemas de controle ambiental e a legislação aplicável a esse tipo de indústria. Então, vou iniciar fazendo uma breve caracterização. A indústria automobilística está presente no Brasil em 64 unidades industriais que estão distribuídas em 10 estados do país. No ano de 2014, foram produzidos mais de 3 milhões de veículos no Brasil, gerando um faturamento de cerca de 110 bilhões de dólares, que correspondeu a uma participação de 23% no PIB industrial do Brasil e 5% no PIB total. Essa atividade empregou cerca de 130 mil funcionários no país, que é o oitavo maior produtor de veículos no mundo, estando atrás de países como a China e os Estados Unidos. Bom, o foco do nosso estudo é a Fiat, que faz parte do grupo FCA. Esse grupo é o sétimo maior fabricante mundial de automóveis, incluindo empresas como a Ferrari e a Jeep. A FCA conta com produção em 40 países e comercialização de veículos em cerca de 150 países, de forma que envolve aproximadamente 226 mil empregados no mundo inteiro. O nosso foco é a unidade da Fiat, instalada no município de Betim, em Minas Gerais, desde 1976, e tem capacidade de produção de 800 mil veículos por ano e conta com 18 mil funcionários. Como eu falei anteriormente, o empreendimento está localizado no bairro Paulo Camilo, que é um distrito industrial de Betim, sendo que o empreendimento tem área total de mais de 2 milhões de metros quadrados e área coberta de cerca de 800 mil metros quadrados. Com relação à DN Copan 217 de 2017, o empreendimento pode ser enquadrado na classe 6, uma vez que o potencial poluidor dele, que leva em conta os parâmetros ar, águas e solos, tem potencial geral grande, e o porte, que corresponde à área útil maior do que 20 hectares, também é grande. Oi, eu sou o Matheus e agora eu vou falar um pouco sobre o processo produtivo. Nesse primeiro fluxograma, nós temos uma ideia mais visual do processo, que se inicia com a chegada das chapas de aço na oficina de prensas, onde elas vão ser moldadas e seguem para a funilaria, onde elas vão ser soldadas formando a carroceria. Na oficina de pintura, a carroceria é limpa, preparada e tratada, recebendo uma aplicação de tinta por eletrodeposição, sigilante e primer. Ela então recebe uma camada de esmalte de verniz conferindo cor e brilho. A carroceria pintada segue para a oficina de montagem, onde ela vai receber a parte mecânica de suspensão e de motopropulsão. O carro finalizado, então, segue para controle de qualidade. Neste fluxograma, nós temos uma representação esquemática do processo produtivo, indicando quais são os insumos necessários para o funcionamento de cada oficina e quais são os aspectos ambientais que elas geram. Neste esquema, vemos as origens dos insumos: vapor, gás natural, água tratada e água superaquecida. Os demais insumos serão vistos com mais detalhes a seguir. Também estão representados a geração de resíduo não perigoso, resíduo químico perigoso, emissões atmosféricas, lodo, efluente perigoso e as destinações que eles recebem. Agora, veremos um detalhamento de todos os insumos. Começando pela energia elétrica, ela é utilizada em todas as oficinas, é proveniente da CEMIG e gera calor, ruído e vibração devido à movimentação das máquinas nas quais ela é utilizada. A água da oficina de prensas ela é proveniente de recirculação e gera um efluente não perigoso, já que ela só é usada para o trabalho das prensas hidráulicas. Após seu uso, ela é tratada e recirculada. A água da oficina de pintura é proveniente da Copasa e de recirculação. Ela gera um efluente perigoso com resíduos de tinta, primer, óleo e graxa e, após o seu uso, ela é tratada e recirculada. Os produtos químicos óleo e graxa utilizados nas oficinas de prensas, funilaria e mecânica são provenientes de fornecedores externos e geram um efluente líquido perigoso com resíduo de óleo e graxa, que é tratado e recirculado, e um resíduo perigoso de classe 1, que são suas embalagens, ou materiais que tenham entrado em contato com eles e são coprocessados.
Produto químico sigilante, utilizado na oficina de pintura, é proveniente de fornecedores externos e gera um resíduo sólido perigoso de classe 1, que é reutilizado. Os produtos químicos primer e tinta, utilizados também na oficina de pintura e provenientes de fornecedores externos, geram um efluente líquido perigoso, com resíduos de primer e tinta, que vai ser tratado e recirculado, gera material particulado proveniente do lixamento, que será captado por filtros manga, gera compostos orgânicos voláteis, óxidos de nitrogênio e óxidos de enxofre, que serão encaminhados para o queimador de gases, e um resíduo perigoso de classe 1, que será coprocessado. Por fim, temos peças e outros componentes que são utilizados na funilaria, pintura, mecânica e montagem, provenientes de fornecedores externos, gerando resíduos de classe 2, que serão encaminhados para reciclagem. O aço utilizado na oficina de prensas, também proveniente de fornecedores externos, vai gerar carrocerias. O gás natural utilizado na oficina de pintura, proveniente de fornecedores externos, gera calor que irá produzir vapor e água superaquecida nas caldeiras e fornos. O vapor, também utilizado na pintura, tem origem na caldeira, gerando calor que vai manter os fornos aquecidos. E a água superaquecida, utilizada na oficina de pintura, também vem da caldeira, gera um efluente perigoso, pois ela é utilizada em vários banhos de pré-tratamento, e esse efluente ele será tratado e recirculado. Devido à grande extensão do processo produtivo da indústria automobilística, nós optamos por trabalhar somente na oficina de pintura, visto que é a oficina que mais consome os insumos e que mais gera aspectos ambientais relacionados à água, ao ar, ao solo e à geração de resíduos. Olá, meu nome é Ana Letícia. Após a apresentação do Matheus, onde ele detalhou as entradas e saídas no fluxograma de produção, agora eu vou continuar apresentando os aspectos e impactos ambientais gerados por essas saídas. Bom, os aspectos foram divididos em emissões atmosféricas, efluentes líquidos, resíduos sólidos, vibração, ruído e calor, que eu vou detalhar nos próximos slides. Para as emissões atmosféricas foram encontrados 3 tipos: MP, materiais particulados, SO2, dióxido de enxofre, e VOCs, que são os compostos orgânicos voláteis. Os impactos ambientais causados por essas emissões são principalmente problemas respiratórios, como falta de ar, fadiga, tontura, falta de memória e outros. Todos os valores da taxa de geração encontrados no RADA foram abaixo da legislação brasileira. Os efluentes líquidos são divididos em sanitário, refeitório e industrial. O descarte irregular desses efluentes líquidos pode gerar um desequilíbrio no ecossistema aquático, consumindo o oxigênio desse local, causando mortalidade dos peixes e eutrofização do curso receptor. Como foi visto anteriormente no curso de Engenharia Ambiental, os resíduos sólidos são classificados como classe 1 perigosos, como bateria automotiva, borras de tinta, lâmpadas fluorescentes, e classificados como classe 2A e 2B, não perigosos, não inertes e inertes, como, por exemplo, papel, papelão, vidro, plástico e outros. A taxa de geração dos resíduos classe 1 é 5,1 kg por veículo no ano de 2012. E a taxa de geração dos resíduos classe 2A e 2B é 183,83 kg por veículo no ano de 2012. Caso esses resíduos sólidos sejam depositados de forma irregular, isso pode causar poluição do ar, solo e água. Outros aspectos ambientais que contribuem para a qualidade de local de trabalho para o trabalhador são vibração, ruído e calor. O trabalhador sente esses aspectos de forma negativa, como com a perda do equilíbrio, falta de concentração, aumento da frequência cardíaca, no caso de ruídos, irritabilidade, baixa concentração, ansiedade e o calor, o desconforto térmico. Eu sou Eduardo, eu vou detalhar um pouco mais sobre os sistemas de controle que nós propusemos para essa indústria automotiva. Bem, para extrair os compostos orgânicos voláteis, os chamados COVs, será instalado um queimador. Nele, esses compostos são misturados ao ar atmosférico, a mistura é aquecida por resistências e então oxidados a dióxido de carbono e água. Esse sistema tem eficiência de até 99%, dependendo das espécies de voláteis, concentração e vazão. A retenção de material particulado será feita por um filtro manga. O seu princípio de funcionamento
é forçar o fluxo de gás por um meio filtrante, geralmente tecido, que tem ampla aplicação, assim obtendo um ar sem material particulado. Sua eficiência é muito elevada, chegando até 99,9% para partículas acima de 1 micron. Para reduzir as emissões de óxidos de enxofre, nós propomos a instalação de um absorvedor. Nele, o fluxo de gás passa por um recheio contendo solução de hidróxido de sódio, que absorve o dióxido de enxofre, retirando esse gás da corrente de ar. A eficiência desse sistema está na faixa de 80 a 99,7%. Já os óxidos de nitrogênio podem ser removidos da corrente de ar por meio da redução catalítica seletiva, que tem eficiência da ordem de 80 a 90%. Nesse processo, o fluxo de gás atravessa um leito catalítico de dióxido de titânio e pentóxido de vanádio, na presença de amônia. Com isso, os óxidos de nitrogênio são convertidos a nitrogênio molecular e água. Para o tratamento dos efluentes líquidos, são propostos dois sistemas: um tratamento biológico para os efluentes gerados nas instalações sanitárias e refeitórios, e um tratamento físico-químico para os efluentes industriais da área de produção. As eficiências de remoção de DBO e DQO são de 85%. O tratamento biológico será composto por um tanque de sedimentação, seguido por oxidação biológica aeróbia. Já no tratamento físico-químico serão utilizados os seguintes processos: coagulação, floculação, precipitação de sólidos em suspensão, sedimentação, flotação, rompimento químico da emulsão água-óleo e acidificação. Esses efluentes serão submetidos a ultrafiltração em membranas e osmose reversa. Aqui estão algumas medidas de produção mais limpa. Na pintura, as pistolas convencionais podem ser trocadas por eletrostáticas para diminuir o desperdício de tinta. Com o tratamento dos efluentes líquidos, 99% da água pode ser reutilizada. Algumas medidas para reduzir o consumo de energia são reaproveitamento de vapor, instalação de inversores de frequência e postes voltaicos e aproveitamento da luz natural. O recolhimento de solventes reduz o seu desperdício. O monitoramento online dos gases de combustão reduz o consumo de gás natural. E a logística reversa de tambores diminui a geração de resíduos. Eu sou o Luciano e agora eu vou apresentar sobre as legislações pertinentes ao empreendimento estudado. Em termos do padrão de enquadramento e lançamento de efluentes, nós temos aí legislação tanto a nível federal quanto a nível estadual, que estão apresentados aqui, mas nós vamos dar uma ênfase na Copan número 1, que vai falar sobre os padrões de lançamento, e também na norma técnica 187, uma vez que ela dita sobre lançamento de efluentes não domésticos no sistema de esgotamento sanitário da Copasa, e a Fiat faz a utilização desse tipo de lançamento. Aqui estão apresentados os parâmetros que são monitorados pela Fiat, tanto dos efluentes líquidos industriais quanto dos sanitários. Da mesma forma, são apresentadas as condições e limites para o lançamento desses efluentes, de acordo com a Copan e conforme a norma técnica, como por exemplo o pH. Conforme o Copan, ele deve estar entre 6 e 9 e, de acordo com a norma técnica, entre 6 e 10. Outro exemplo, óleos e graxas, que de acordo com a Copan deve estar numa concentração de até 50 mg por litro e, de acordo com a norma técnica, numa concentração de até 150 mg por litro. É válido ressaltar que a norma técnica não apresenta limites para os parâmetros de DBO, DQO, sólidos em suspensão total e manganês. Já sobre o reuso da água, tem-se legislação tanto a nível federal quanto estadual, mas nós vamos dar uma ênfase maior na NBR 13.696. Uma vez que essa norma classifica o tipo de reuso da água conforme as aplicações que podem ser feitas e consta também os padrões de qualidade que devem ser respeitados para cada tipo de aplicação, conforme consta no quadro apresentado. Já sobre os resíduos sólidos, tem-se a Política Nacional e Estadual de Resíduos Sólidos, que são as leis que estão circuladas, e elas preconizam tanto a reciclagem quanto a compostagem do resíduo, bem como o tratamento que esse resíduo pode ser submetido antes de dar uma destinação final a ele. A Fiat, ela destina seus resíduos tanto para reciclagem quanto para compostagem, e também alguns resíduos passam pelo tratamento de coprocessamento ou pelo tratamento de beneficiamento. O número que consta aqui é o seguinte: por exemplo,
193,6 kg de resíduo são destinados à reciclagem por veículo que é produzido. Da mesma forma, 0,7 kg de resíduos são destinados à compostagem por veículo produzido. Além disso, há a CONAMA 313, que dispõe sobre o Inventário Nacional de Resíduos Sólidos Industriais. Então, a empresa vai fazer uma listagem com o código do resíduo e a descrição do resíduo, de acordo com a CONAMA, a forma de armazenamento desse resíduo, conforme consta nesse quadro apresentado. Além disso, tem também a COPAN 232, ela vai falar sobre o Sistema Estadual de Manifesto de Transporte de Resíduos. Então, a empresa vai entrar no sistema da FEAM para apresentar qual vai ser a movimentação e destinação dos resíduos sólidos. Por fim, tem-se as legislações referentes à qualidade do ar. Nós vamos dar uma ênfase à COPAN 187. Nela consta os parâmetros de material particulado, SOx, NOx e compostos orgânicos voláteis e os limites máximos que podem ser emitidos desses parâmetros. Aqui estão as nossas referências bibliográficas e é isso. Muito obrigado.